Isto era para ser o futuro. Imagens de cidades reluzentes que prometiam uma vida perfeita para milhões de pessoas. Projetos multibilionários que seriam os novos corações econômicos e culturais da China. Mas o sonho faliu. O que sobrou foram monumentos vazios ao progresso. Autoestradas de 8 faixas. Sem um único carro, bairros inteiros de arranha-céus e mansões, mergulhados num silêncio arrepiante. Hoje, vamos explorar os lugares abandonados bilionários da China, as cidades fantasma que se tornaram o símbolo espetacular de uma ambição que foi muito além da realidade. Como é que projetos tão grandiosos se tornaram alguns dos lugares mais estranhos e desoladores do mundo? A resposta revela uma história de especulação, dívidas colossais e o custo humano de um sonho que se tornou um pesadelo de betão. No início dos anos 2000, a China lançou a maior e mais rápida campanha de urbanização da história. A meta era gigantesca: mover centenas de milhões de pessoas do campo para cidades novinhas em folha, construídas do zero. Isto não era só um plano para aliviar a pressão sobre cidades como Xangai e Pequim. Era uma estratégia econômica. Durante anos, uma fatia enorme da economia chinesa, estimada entre 25% a 30% do PIB, dependia do setor imobiliário e de todas as atividades ligadas a ele, como a construção. Construir cidades, mesmo que ficassem vazias, era uma forma de manter o motor da economia a funcionar a todo vapor. O otimismo era contagiante e o dinheiro parecia não ter fim. Os governos locais, desesperados para mostrar crescimento, venderam enormes terrenos a construtoras que prometiam o impossível. O resultado foi uma explosão de projetos megalômanos. Um bom exemplo é Tianduchen, perto de Hangzhou, anunciado como uma fatia de luxo europeu na China. Este projeto não se limitou a se inspirar em Paris. Ele replicou. No centro, ergueram uma cópia da Torre Eiffel com 108 metros de altura. As ruas foram desenhadas para imitar os boulevards parisienses, com prédios de estilo clássico e fontes que parecem saídas dos jardins de Versalhes. O plano: criar um paraíso romântico para 100.000 residentes ricos. Mas se Tianduchen era uma fantasia, o distrito de Kangbashi, na cidade de Ordos, era pura demonstração de força econômica. Localizado na Mongólia Interior, uma região rica em carvão, Kangbashi foi projetado para ser uma capital futurista no meio do deserto. Com um investimento colossal que chegou às dezenas de bilhões de dólares, a escala do projeto era de loucos. Construíram arranha-céus modernistas, um museu de classe mundial, uma ópera e um estádio para dezenas de milhares de pessoas. Tudo a pensar numa população de 1 milhão de habitantes. Era a promessa de uma metrópole vibrante, um símbolo do poder econômico chinês. E estes não foram casos isolados. De Thamestown, uma réplica de uma vila inglesa perto de Xangai, a distritos financeiros inteiros que imitavam Manhattan, a China estava a construir o futuro em tempo recorde. A lógica parecia simples: se construirmos, eles virão. Só que essa lógica tinha uma falha fatal. A construção frenética escondia um problema gigante. A procura simplesmente não acompanhava a oferta. A bolha imobiliária chinesa começou a inchar de forma perigosa, não porque as pessoas precisavam de casa, mas por pura especulação, com um mercado de ações instável e juros baixos. Comprar imóveis parecia um investimento mais seguro. Famílias compravam vários apartamentos, não para morar, mas à espera que o preço subisse para sempre. Estimativas falam em cerca de 65 milhões de casas e apartamentos vazios por toda a China. Este frenesim foi alimentado por crédito fácil. Os bancos estatais deram empréstimos gigantescos a construtoras, permitindo que empresas como a Evergrande acumulassem passivos totais que ultrapassaram os 300 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, os governos locais ficaram perigosamente dependentes
da venda de terrenos para se financiarem, acumulando o que alguns estudos estimam ser trilhões de dólares em dívidas escondidas. Era um castelo de cartas, e em 2020, Pequim decidiu por um travão. Para arrefecer a especulação, o governo criou a política das 3 linhas vermelhas. Esta regra impôs limites rígidos à dívida que as construtoras podiam ter, cortando a torneira do dinheiro fácil. O impacto foi devastador. A política acelerou uma crise que já se vinha a formar. Gigantes como a Evergrande e a Country Garden entraram em colapso, sem dinheiro para pagar as dívidas ou terminar as obras. A crise que se seguiu abalou não só a China, como a economia global. Além da crise financeira, havia um obstáculo social: o sistema UCO. Este registro de residência liga o acesso a serviços básicos, como saúde e educação, ao local de nascimento da pessoa. Para um trabalhador migrante, mudar-se para uma cidade nova podia significar perder o acesso a boas escolas para os filhos. Apesar de reformas para flexibilizar o sistema, a barreira continuava a ser enorme. As cidades foram construídas, mas as pontes sociais, para que as pessoas pudessem realmente viver nelas, não. O resultado desta tempestade perfeita é uma paisagem surreal. Em Tianduchen, a Paris do Oriente, a realidade, durante anos, foi desoladora, planeada para 100.000 pessoas. Em 2013, mal chegava aos 2.000 habitantes. Os boulevards estavam desertos, as lojas fechadas. A Torre Eiffel se tornou um cenário bizarro para uma cidade quase vazia. O lugar ficou famoso para casais que queriam fotos de casamento com ar europeu. Recentemente, a situação começou a mudar, principalmente depois da inauguração de uma linha de metro em 2022. A população cresceu, atraída pelos preços mais baixos. A cidade está a deixar de ser um fantasma, mas ainda está longe do sonho original. A história de Kangbashi é ainda mais dramática. Durante anos, foi chamada de a maior cidade fantasma do mundo. O silêncio naquelas praças enormes era ensurdecedor. Com o tempo, o governo transferiu escolas e hospitais de qualidade para lá. A população começou a crescer, chegando a cerca de 153.000 habitantes em 2017. Ainda assim, é uma fração do 1 milhão de pessoas planeado. E temos o caso quase cômico de Thamestown, a vila de estilo inglês. Com as casas vitorianas vazias, agricultores locais aproveitaram os jardins para plantar vegetais e até aguardar animais nas mansões. Uma vaca a pastar em frente a uma casa de luxo talvez seja a metáfora perfeita. Por trás dos números e do betão, há um custo humano enorme. A crise deixou um rasto de sonhos destruídos. Milhões de famílias chinesas investiram as poupanças de uma vida em prédios inacabados. Ficaram com dívidas no banco e a promessa de uma casa que talvez nunca exista. A imagem dos edifícios cauda podre tornou-se o símbolo desta crise. São esqueletos de prédios inacabados que pontuam a paisagem. São o testemunho silencioso do colapso de empresas como a Evergrande. Qual é a grande lição destas cidades fantasma? Elas são um aviso sobre os perigos da ambição sem limites e da especulação. Mostram que o crescimento baseado só em construção tem um fim. Mostram que infraestrutura sem pessoas é só desperdício. Uma cidade não é só um monte de prédios, é uma comunidade. Construir os edifícios é a parte fácil. Criar uma alma é o verdadeiro desafio. A China aprendeu esta lição da forma mais cara possível, embora algumas cidades estejam lentamente a ganhar vida. Muitas outras continuam a ser monumentos fantasmagóricos de um futuro que não chegou. A experiência chinesa serve de alerta para o resto do mundo. Você viveria numa destas cidades em recuperação? Deixe a sua resposta nos comentários.
Obrigado por assistir. Se gostou, subscreva o canal e ative as notificações.